Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do segundo domingo da Quaresma, nossa leitura litúrgica anual, Evangelho de São Mateus, nosso 13º encontro. Neste domingo, encontramos Jesus que se transfigura na montanha, cercado por 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus é o vencedor do pecado e da morte, resplandece na luz divina. A transfiguração aponta para a morte e ressurreição de Cristo Jesus. 2 testemunhas das Sagradas Escrituras aparecem nesta cena. Elias, pai de todos os profetas, e Moisés, o legislador, que testemunham que o Messias deveria sofrer para entrar na sua glória. Ali, nesta cena, vemos a manifestação do Pai que diz sobre Jesus, o Filho amado, e acrescenta: escutai o que ele diz. Jesus é autorizado pelo Pai. Por isso, nós somos chamados a ouvir este Filho. A transfiguração de Cristo Jesus, de nosso Senhor, dá sentido ao nosso caminhar em igreja, corpo de Cristo, neste tempo de Quaresma. A antífona de entrada é tirada do Salmo 26, 27. 26, versão grego-latina, 27, versão hebraica. Versículo 8 e 9. É um salmo do período do pré-exílio da Babilônia. E se trata do desejo intenso da presença divina na vida da comunidade orante e também do salmista, que o canta. É uma súplica que é feita com toda a vida, pulsando não só por amor de Deus, mas também que a presença divina possa sustentar aquele que tem fé. É com essa disposição que a Igreja se reúne em Eucaristia. Meu coração disse: Senhor, buscarei vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desvieis de mim vosso rosto. O rosto do Pai encontramos em Jesus, que se faz presente e vivo na Eucaristia. Quem me viu de Jesus, viu o Pai. João 14, versículo 9. A primeira leitura ela é tirada do livro do Gênesis, capítulo 12, do versículo de 1 a 4. E nos relata a vocação de Abraão. Deixar todas as seguranças, terra, família, história de um povo, e se dispor a sair por ouvir, em razão de ter ouvido a palavra de Deus. E ir para a terra que Javé Deus irá mostrar. As seguranças humanas impedem que possamos lançar nas promessas de Deus. Vai para a terra que eu te vou mostrar. É necessário desinstalar para fazer o caminho que Deus nos envia. A atitude de ouvir a Deus que nos pede para sair. Essa atitude vem acompanhada com bênçãos. A resposta de Abraão foi imediata e confiante. Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. A palavra de Deus vem acompanhada de uma promessa divina e uma bênção. Abraão parte sem saber para onde ele será conduzido. Com Abraão, inicia a grande aventura da fé. Não ao incerto, mas aquilo que sustenta a promessa divina. Deste desinstalar confiante de Abraão em Deus, faz com que ele receba as bênçãos. E todos os que confiam em Deus Javé são herdeiros também desta bênção. Sai livremente, olhe o horizonte e vai. Se lance na promessa divina e que sejamos a igreja portadores de bênçãos para atender o convite divino. Sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai,
e vai para a terra que eu vou te mostrar. O salmo responsorial é o Salmo 32, 33. É um salmo do período do exílio da Babilônia. Isto é um salmo do período pós-exílio da Babilônia. O povo de Deus já havia retornado à terra prometida depois do exílio. Este é um salmo de louvor a Deus Javé. Ele é criador, ele é protetor. O refrão diz: sobre nós, Senhor, vem a vossa graça, vem a vossa salvação. É uma súplica confiante, onde se clama a presença da graça e a salvação divina junto a seu povo fiel. A primeira estrofe é uma profissão de fé em Deus. Deus que merece confiança. E é dele que recebemos a ação graciosa de tudo aquilo que ele nos dá. Como Criador, ele transborda em toda a terra. A segunda estrofe é o reconhecimento divino àqueles que confiam nele, isto é, em Deus, e nele esperam, em sua ação amorosa, a ação amorosa de Deus. Deus é aquele que liberta da morte e alimenta no tempo da penúria. Aqui vemos a realidade do pós-exílio da Babilônia. Deus libertou seu povo da morte, exílio, escravidão, de estar longe de Deus e da terra prometida. E no retorno, saindo da penúria do exílio, sustenta seu povo na reconstrução da terra. A terceira estrofe é uma atitude de confiança e entrega ao Senhor. Uma profissão de fé. É nele que se espera, com confiança. É nele que se espera diante daquele que é o Deus de Israel, que liberta seu povo do exílio, da escravidão, pois ele é o auxílio e proteção de seu povo. Diante disto vem a súplica confiante e fiel em Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça libertadora, salvadora, segundo a esperança que o povo de Israel espera nele. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10. Paulo está prisioneiro em Roma e suplica a Timóteo que fique solidário com ele e sofra com Paulo. Esta comunhão no sofrimento é fortificada pelo poder de Deus. É Deus aquele que fortalece tanto aquele que sofre, como também Paulo, como aquele que permanece também solidário com ele no sofrimento. Diante da ação divina de Deus na história da salvação, nós sabemos que isso vai desde o início, da realidade do Pai, que o Pai é a iniciativa, a história da salvação é a iniciativa do Pai, antes mesmo da criação de todas as coisas. Então, na história da salvação, onde a iniciativa do Pai, é Ele que nos salva em Jesus Cristo, no mistério da sua cruz e ressurreição. E assim nos chamou, a palavra chamar, vocação, a sermos santos. Tudo isso Deus realizou por nós, de forma misericordiosa e gratuita. E não se deve a nossos méritos, obras, isto é, as obras da lei, mas porque assim Deus dispôs e quis, é um desígnio divino. E de sua ação graciosa, que Ele, Deus, nos deu por meio de Jesus Cristo. Mas este desígnio e graça foi preparado antes mesmo que qualquer coisa existisse, mesmo antes de nossa existência, desde toda a eternidade. Em Cristo Jesus se faz visível esta graça, no agora da fé, na manifestação de Jesus, o Salvador e Redentor. Com esta graça em Cristo Jesus, a morte foi destruída,
A morte é a pena do pecado. E com a destruição da morte em Cristo Jesus, fez Deus brilhar a vida e imortalidade. Pois o pecado trouxe como pena a morte, e nos tornamos mortais. É claro que o ser humano foi criado como um ser mortal, mas ele tinha a graça de não morrer. Através do pecado entrou a morte eterna. E agora, em Cristo Jesus, Deus nos restabelece a imortalidade. Não somos mais passíveis de morte. Estou repetindo, com a destruição da morte em Cristo Jesus, fez Deus brilhar a vida e imortalidade. Pois o pecado trouxe como pena a morte, e nos tornamos mortais. Éramos mortais, nos tornamos mortais porque morremos. Embora fôssemos criados mortais, havíamos no Gênesis a graça de não morrer. Isto é, mortais passíveis de morte. Agora, com a vitória sobre a morte, a vida se tornou imortal, isto é, o ser humano não é mais passivo de morte. Isso tudo por meio da ação, da pregação e realização da Boa Nova anunciada por Jesus e continuada pela missão apostólica da Igreja. O Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 17, do versículo 1 a 9. Isto é, na vida de Jesus, novamente surge um monte, lugar da proximidade e encontro com Deus. Jesus toma consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. De repente, Jesus se transfigura diante deles, transforma sua aparência visível. Seu semblante reluz como o sol e suas vestes brancas como a luz. A glória de Deus resplandece em Jesus. Aparecem visivelmente Moisés e Elias. Moisés, o legislador, Elias, o pai dos profetas. Moisés é aquele que deu a lei que o Messias Cristo leva à perfeição. Elias é o restaurador do culto de Deus, que Jesus levou à pureza primitiva. E o nosso culto a Deus passa agora por meio de Jesus, da sua paixão, morte e ressurreição, e nós participamos dessa graça através do batismo, da crisma e da Eucaristia. Não existe separação entre o antigo e a nova aliança. Não existe ruptura com o passado. A nuvem revela a presença divina, Isto é, vemos nessa cena o encontro com a presença do Pai Divino. Encontramos também nesta cena a presença de Jesus, Moisés e Elias, como também juntos estão 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Da nuvem vem uma voz do Pai: Este é o meu Filho amado, no qual eu coloquei todo o meu agrado. O pronome demonstrativo revela que o Pai mesmo apresenta aos discípulos quem é Jesus. Este. Segue a ordem: escutai. Pedro havia professado quem é Jesus, quando o próprio Jesus perguntou: E para vós, quem sou eu? Mateus capítulo 16, versículo 17. Agora o Pai confirma o que Pedro professou. Jesus está se dirigindo para Jerusalém. Tem os olhos fixos ao que ali irá acontecer, sua morte. Mas o Pai deu ao Filho a sua glória, que não será destruída nem ofuscada pela morte na cruz. A Jesus se deve escutar. Os que acreditam em Jesus, que escutam sua voz, chegam à salvação, ouvindo e obedecendo, reconhecendo os sinais e atingindo o entendimento de fé. Há aqueles que creem.
Então, aqui tem uma palavra, né, ouvindo, ouvir e obedecer. Na prática, a palavra obedecer tem um sentido de ouvir. Obedecer vem de audire, saber ouvir, disposição para ouvir, uma vontade para ouvir. Requer uma atitude do ser humano, uma atitude moral de disposição para ouvir. No caso aqui é Jesus. Mas os discípulos, Pedro, Tiago e João, no momento, não devem falar do que viram na montanha. Só depois, né, se deve, então, falar publicamente. E só depois da ressurreição que se deve falar da transfiguração. Só a partir desse momento é permitido que se fale desses acontecimentos. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 5. Este é meu filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu amor, escutai. A comunidade comungante, ao receber Jesus eucarístico, tem a certeza de fé de que recebe em comunhão o Filho amado do Pai, em seu corpo, sangue, alma e divindade. E essa comunidade é chamada a escutar Jesus, isto é, na missão que se inicia depois da missa. É neste Jesus que o Pai colocou todo o seu amor. Essas aqui são pinceladas para a reflexão deste domingo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.